agora nós vamos falar sobre saúde. O Junho Violeta é um mês de conscientização sobre uma doença que afeta a visão de milhares de pessoas e que muitas vezes demora para ser diagnosticada. Estamos falando do ceratocone, uma alteração na córnea que pode comprometer a qualidade da visão e impactar a rotina dos pacientes. Para entender melhor os sinais de alerta, os tratamentos disponíveis e a importância do diagnóstico precoce, nós recebemos ao vivo aqui no estúdio o médico oftalmologista Dr. Araede Oliveira. Doutor, seja muito bem-vindo ao Ver Mais, obrigada pela presença. Por gentileza, começa nos explicando o que é ceratocone, né? E como que essa doença pode afetar a nossa visão. Boa tarde. Boa tarde. Então, o ceratocone ele é uma ectasia corneana, tá? Para a gente entender melhor isso, a gente tem que entender que a córnea ela é um tecido transparente, curvo e liso que fica na frente da parte colorida do olho, tá? E esse tecido, nas pessoas que têm o ceratocone, ele tem uma predisposição da córnea de ser mais fraca, mais mole. Com isso, a córnea vai sofrendo um abaulamento, ela vai indo para frente, ficando como se fosse uma barriguinha ali, e isso acaba alterando a percepção da visão da pessoa que tem ceratocone. Ele começa a enxergar tudo mais distorcido, uma dificuldade maior de suportar a luz, e muitas vezes essas alterações de visão não vão ser corrigidas com óculos. Por isso da importância da gente entender o ceratocone e investigar e tratar ele. Quem pode ter? Então, isso é uma pergunta interessante, tá? Apesar de a gente ter uma certa associação genética, a maioria dos casos são esporádicos. Ela é uma doença que geralmente dá nos dois olhos, mas costuma ser assimétrica, um olho dá mais que o outro. E geralmente é uma doença que vai começar ali nos 10 anos, 12 anos de idade, e ela vai progredindo até os 30, 35. Então, é uma doença que vai afetar mais os jovens. Então, apesar da gente não ter, assim, uma causa bem estabelecida, tá? Geralmente a faixa etária que a gente vai mais ver isso é justamente em adultos jovens. E as causas? As causas, então. A gente tem essa alteração genética que eu já te falei que pode ter, mas muitas vezes são alterações que elas são aleatórias e uma das principais causas de progressão do ceratocone é justamente o ato de coçar o olho, uma manipulação excessiva do olho que vai fazer com que essa barriga, que às vezes era pequena, ela vá crescendo mais, porque a gente vai traumatizando justamente a córnea aí. Se eu já tinha disposição a ter e coço, piora, certo isso? Com certeza. Tá? E se eu não tiver disposição em coçar muito, eu posso ter também? Também pode ter, é mais difícil, mas pode ter também. É que a gente tem várias alterações de córnea, tá? Quando a gente fala do ceratocone, a gente tem essa predisposição, essa córnea mais molenga, e o ato de coçar vai facilitar muito esse crescimento do ceratocone, essa piora da doença. Agora, se tu não tem ceratocone e tu fica coçando o olho ali por uma alergia maltratada, às vezes um uso excessivo de lente de contato, o que vai acontecer? A tua córnea ela também tende a abaular. Só que aí, na verdade, esse abaulamento ele vai ser um pouco mais regular, é o que a gente conhece como astigmatismo, que é um problema muito mais prevalente que o ceratocone. Ele não é tão grave quanto o ceratocone, muitas vezes o óculos consegue tratar, porque a diferença entre o astigmatismo e o ceratocone é a regularidade. O ceratocone, essa barriga, ela é irregular. Então, ela dá uma percepção de luz muito mais diferente, muito menos tolerável do que o astigmatismo, que a gente vai ter uma tortuosidade, às vezes por coçar, porém que vai ser mais regular e que a gente já consegue até tratar com óculos. Então, coçar o olho é uma coisa que, do ponto de vista oftalmológico, ele é proibitivo, né? Justamente por esses riscos, além de risco de descolamento de retina e outros problemas oculares que podem ocasionar. Para falar de diagnóstico precoce, precisa falar de sinais, né? Ela dá sinais? Como é que funciona para saber o que está acontecendo? Então, quais são os sinais do ceratocone? Os primeiros sinais, muitas vezes, é um paciente que tem um astigmatismo, que olha a visão e é como se a gente visse, para facilitar a comparação, como se a gente visse uma TV antes da TV digital. Aquela TV que o sinal não era meio ruim, era meio torto, com fantasminha. Isso é o sinal tanto do astigmatismo quanto do ceratocone. Né? Então, vai também fora de foco? Isso. O fora de foco, às vezes, pode ser da miopia, que pode estar junto com o ceratocone. O astigmatismo é mais aquele fantasminha. Como se enxergasse duas imagens. Porque justamente pela malformação da córnea, a gente vai ter uma imagem distorcida ali. Tá? Então, esse é o primeiro sinal. E como a gente vai ter, principalmente adultos escolares, é importante a gente ter uma avaliação oftalmológica periódica ali. E muitas vezes, os primeiros sintomas até podem simular um astigmatismo, mas aquela criança, aquele adolescente que tem um astigmatismo que todo ano está aumentando ou que cada vez está diferente, muitas vezes vai chamar atenção para a gente, para o ceratocone.
Outros sinais importantes, uma dificuldade muito com luz, assim, muita fotofobia, porque como o ceratocone está distorcendo a luz, quanto mais luz, mais difícil é para a gente conseguir suportar, principalmente quem tem ceratocone. Por isso que esses são os primeiros sinais que a gente nota, assim, que os pacientes referem e que a gente vai buscar para poder fazer uma investigação mais adequada em relação a isso. E a gente precisa dizer, não é para assustar, mas é para todo mundo ficar bem informado que ela pode se tornar algo muito grave. Sim, sim. O ceratocone, assim, quando ele é muito inicial, muitas vezes um óculos consegue resolver. Mas a partir do momento que ele vai progredindo, a gente vai ter que ir para tratamentos mais avançados, tá? A gente tem um tratamento hoje que é o crosslink. O que é o crosslink? A gente raspa a córnea ali, joga a vitamina B2 e com uma radiação específica a gente consegue engrossar mais a córnea, tá? Então, por isso, a importância do diagnóstico precoce. A gente consegue fazer esse tratamento e ele não vai mudar o ceratocone, não vai fazer ele sumir, mas vai fazer com que ele progrida menos. E aí, a partir das fases iniciais, então, a gente vai ter esse astigmatismo. Depois, conforme ele vai crescendo, a gente vai precisar de maneiras de tratar a visão mais complexas, lentes mais complexas. E pode ser que a gente precise, em casos muito avançados, inclusive do transplante de córnea. Ainda uma das principais motivos de transplante de córnea ao ceratocone. Além disso, existe outra condição associada ao ceratocone, que é o que a gente chama de hidrópsia. A hidrópsia é quando o ceratocone ele é tão fino ali que a córnea acaba fazendo pequenas rupturas e entra água ali. E isso vai fazer uma opacidade, a córnea vai ficar branca e muitas vezes só com o transplante de córnea para a gente conseguir tratar isso de uma maneira satisfatória. Os médicos oftalmologistas, no geral, identificam? Precisa de um exame especial? Passa despercebido? Quando você, no começo da entrevista, disse que pode começar com 10 anos, acontece de alguém com 10 anos ter lá com 10 anos e só descobrir com 20 e poucos? Então, é bem importante essa tua pergunta pelo seguinte. Inicialmente, precisa de uma avaliação oftalmológica. A gente vai ver ali os sintomas do paciente e alguns sinais do exame ali vão sugerir para a gente que pode ter um ceratocone ou não. Principalmente um astigmatismo grande, que é algo que não é tão frequente quanto astigmatismos pequenos, um astigmatismo irregular e principalmente quando a gente vai testar ali o óculos, vai melhorar a visão, aquele paciente não chega a uma visão satisfatória só com o óculos ali. E aí a gente acaba suspeitando isso, tá? A partir do momento que a gente suspeita do ceratocone, a gente vai partir para exames complementares. A córnea, ela é um tecido que ela é totalmente transparente, a gente não consegue enxergar ela de uma maneira adequada. A gente acaba fazendo um exame que pode ser uma topografia ou uma tomografia da córnea. Como é que funciona isso? A topografia ele é um exame muito parecido com aqueles exames daqueles mapas de geografia que a gente olha aquelas ondinhas, sabe? Então ele vai fazer um mapa da superfície da córnea e isso vai fazer com que a gente consiga enxergar o formato da córnea. Isso faz em consultório? Alguns consultórios de oftalmologista têm esse exame complementar, tá? Geralmente ele não costuma ser a rotina do oftalmologista, porque a gente está falando de uma doença que ela vai afetar mais ou menos uma a cada 300, 400 pessoas. Então não é algo tão comum assim, apesar de ter um impacto para quem tem muito grande. Então, quando a gente suspeita, quando a gente está num exame que a gente desconfia isso, a gente vê muitas vezes aquele paciente que tem aquele olho alérgico, aquele olho que a gente consegue ver marcas, assim, que a pessoa está coçando, a gente parte para o exame complementar. E aí esse exame sim que vai dar o diagnóstico. E a partir daí que a gente vai fazer o plano de tratamento. A gente vai ver se já vale a pena indicar um crosslink, se a gente vai só acompanhar, se a gente vai partir para uma lente especial ou um tratamento mais invasivo nesse caso. Tá certo, gente. Não adianta coçar e chegar no médico e dizer que não coça, porque ele disse que enxerga lá, não, né? A gente consegue descobrir ali, não dá para mentir. Doutor, para a gente encerrar, então, né, procurar o oftalmo com frequência, né, olhar os sinais ali e não coçar o olho. O que a gente faz quando coça o olho, então? Assim, tem uma colega até que brinca, se tu quer coçar o olho, coça com o cotovelo, porque a gente não consegue coçar com o cotovelo, né? Na verdade, assim, o ato de coçar o olho, ele chama atenção para a gente que algo está errado ali, né? Então, o ideal é procurar o oftalmologista, fazer uma investigação. Muitas vezes a gente tem que tratar a alergia. É muito comum pacientes com rinite, sinusite, ter sintoma no olho também. Então, não adianta só tratar o olho, a gente vai ter que tratar rinite, vai ter que tratar sinusite, outras alterações que causam ali alergia, né? Geralmente, quando a gente está com coceira, o ideal é usar um colírio lubrificante, que isso vai ajudar a reduzir ali a questão da coceira, né? Mas quando a gente tem isso recorrente, o melhor é procurar o oftalmologista e fazer um tratamento para não ficar
com esse hábito inconveniente. Quando tem um cisco, alguma coisa assim, esses colírios lubrificantes, eles são vendidos nas farmácias sem receita? Podem ser usados sem muito... Não é sem muito cuidado, pode ser usado, por exemplo, todo dia, se está numa crise alérgica? Sim. Hoje, a gente tem uma gama muito grande de lubrificantes na farmácia. É muito importante cuidar, porque alguns dos lubrificantes, principalmente os mais baratos, eles têm alguns conservantes e principalmente vasoconstritores, que dão um efeito de deixar o olho branco ali. Esses colírios, eles podem piorar o quadro ali. Pessoas que têm uma coceira eventual ou estão com cisco, geralmente colírios lubrificantes sem esses conservantes, sem esses vasoconstritores, podem ser comprados na farmácia sem receita e podem ser usados para uso ocasional. Quando o sintoma ele é recorrente, ele é diário, aí o ideal é ver com o oftalmologista, porque tem alguns colírios mais apropriados para cada caso. E aí, muitas vezes, a gente vai ter que entrar com outros colírios que aí já não são interessantes de comprar assim por conta própria para fazer um tratamento mais prolongado. Mas sim, os lubrificantes, desde que respeitando esses cuidados, eles podem ser utilizados aí sem problemas. Tá certo, doutor Areia de Oliveira, médico oftalmologista, falamos sobre ceratocone. Muito obrigada, seja sempre bem-vindo. Até a próxima.